A Páscoa é uma festa muito bonita, tem todo um simbolismo, tem todo um significado. Vida nova, não é? É a vida que se renova. Por isso, eu acho importante a gente comemorar a Páscoa, né? Com muita alegria, pensando assim, exatamente nisso, é a vida que se renova. Então, a minha sugestão para você fazer uma decoração de Páscoa, eu pensei assim, trabalhar com peças bem simples, porque essa simplicidade também é muito bonita, não é? E a ideia que eu vou te ensinar hoje é você fazer uma decoração de Páscoa para alegrar a sua casa, para alegrar os seus convidados, não é? A sua família, usando peças de cerâmica, com muita simplicidade. Olha a peça que eu escolhi. Esse é um cachepô, uma xícara com um pratinho embaixo, um pires, né? Gigante. E eu vou fazer uma pintura fria. Eu não vou fazer uma pintura com glasura, que é levada ao forno, que eu possa depois usar colocando líquidos aqui dentro. Não, o que eu vou fazer é uma pintura fria, com tintas artesanais, certo? Quando a gente trabalha com as tintas à base de água, que são pinturas frias, que você não precisa levar ao forno, são sempre pensando em decoração, não peças utilitárias, certo? Nada de peça utilitária. Então, essa xícara, nesse formato, esse cachepô no formato de xícara, dá uma ideia para você transformar num porta-bombons, num porta-guloseimas. Tudo a ver com a Páscoa, não é? Você achou que eu ia fazer o coelhinho? Ou o ovo de cerâmica? Ah, não, estou fugindo disso. Então, vou fazer para você aqui, vou ensinar você a pintar essa peça, que depois você pode usar durante o ano todo. Vai servir para Páscoa, vai alegrar a sua mesa e depois também vai servir para outro tipo de decoração. Bom, eu pensei em trabalhar com os PVAs da Dayara. A Dayara tem uma coleção linda de PVAs. E pensando nisso, olha aqui, o que combina com a Páscoa? O amarelo gema, o marrom chocolate, o verde lima, bem vibrante, e o verde pinheiro, que faz um contraste. Bom, é porque eu já bolei, já tive aqui uma ideia, e é isso que eu estou pensando passar para você. Bom, primeira coisa, vou te explicar. Isso é cerâmica, cerâmica branca. Ela não é uma peça de gesso, tá? Ela já foi queimada no forno, não é? Ela tá cozida. Então, algumas pessoas chamam esse tipo de peça de biscoito, outras chamam de peças de barbotina, não é? Bom, isso não importa. Isso é uma cerâmica, não é uma peça de gesso. E eu posso fazer uma pintura fria em cima dessa peça para decoração, trabalhando com tintas à base de água. PVA, acrílica, aí hoje eu vou trabalhar com PVA, mas você pode inventar em cima disso se eu tiver acrílicas também, certo? Sempre pensando nas tintas da Dayara, porque os produtos da Dayara têm qualidade e você merece o melhor, fazer o seu artesanato com muito bom gosto, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar também o PVA mineral. O PVA tem vários tamanhos, né? Várias embalagens. No caso, como eu vou pintar toda a peça por dentro e por fora com mineral, eu escolhi esse tamanho de frasco, 170 ml. A Dayara tem os frascos com 60 ml, 170 ml e também tem o de 500 ml. Isso mesmo. Bom, primeira coisa, sem segredos, eu vou pintar todas as duas peças, né? A xícara e o prato, aplicando o PVA mineral direto assim na peça. Olha como a cerâmica, ela é super porosa, muito porosa, e ela absorve a tinta rapidinho. Olha, tem que ser bem rápido. Se você demorar para pincelar,
né? Ela acaba ficando toda marcada, a tinta fica marcada. Bom, então a receita é essa. Primeiro, pinte as peças por dentro e por fora com 2 demãos de tinta PVA mineral. E depois seque. Bom, mudei de ideia. Eu falei que eu ia passar o PVA mineral por dentro e por fora. Mas pintei o prato, dos dois, por cima e por baixo, 2 demãos. E estava pintando aqui a xícara. Aí pensei o seguinte, dentro eu vou pintar com o PVA chocolate. Então, somente por fora eu passei o mineral. O mineral é essa corzinha, né? Um branco assim, meio amareladinho, dá pra ver a diferença? Que não tá pintado, e aqui tá. E é uma cor que combina com qualquer peça, qualquer ambiente, então ela é assim, bem versátil. Bem fácil de você trabalhar com essa cor. Então eu não pintei por dentro. E aqui dentro eu vou fazer o PVA marrom chocolate. Porque é Páscoa, não é? Eu tinha esquecido disso. Bom, PVA marrom chocolate. Para eu fazer esse banho aqui, para eu fazer o banho dentro da peça, eu vou fazer assim. Vou colocar o PVA numa vasilha, tá? Um pouquinho de PVA numa vasilha. E vou adicionar umas gotinhas de água. Porque assim facilita bastante. Vou colocar a água, olha, vou diluir o PVA e vou dar um banho por dentro da minha peça. Quando você for pintar ovos, tá? De cerâmica, assim, nesse tipo, nessa cor, tudo, você pode fazer isso. Você dilui o PVA com água e faz isso. Olha aqui. Vai dar um banho, ó. Mas primeiro você tem que pintar a peça por fora, tá? Olha como fica. Você vai girando, girando, com cuidado, hein? Com cuidado. Fazendo todo o banho. Aí o PVA vai sendo absorvido pela cerâmica e você vai sentir na mão a umidade assim na peça. A peça fica bem úmida. Porque PVA é uma tinta à base de água. Olha que legal. Depois que você fizer todo esse banho aqui dentro, você ainda pode usar o pincel, tá? Olha, vai equilibrando, hein? Aí você pode pegar o mesmo pincel e dar umas puxadas da tinta assim, ó, até a bordinha, encontrando aqui o PVA mineral. Olha aqui, assim. Vai puxando delicadamente até a bordinha e ele vai fazendo um contorno certinho, bem perfeito. Deixa o PVA escorrer ali, ok? Com jeitinho, tá? Com jeitinho. Depois que você der o banho, que você fizer todo o contorno, você faz assim, ó. Você pega um paninho macio, molha na água, tira o excesso da água e você devolve o banho, mas primeiro segura o paninho assim, ó, devolve o que sobrou. Quando você faz isso, sempre vai borrar aqui a borda, desse jeito assim, ó. Aí o pano úmido, na hora, faz aqui, limpa esse excesso, certo? E você consegue fazer um acabamento perfeito aqui, passando o paninho úmido. Esse é o macetinho. E fica, olha, agora é só deixar secar, tá? Deixa secar. E limpar aqui a mesa. Geralmente cai uns pinguinhos, certo? Bom, enquanto seca a xícara, agora nós vamos pensar no prato. Pensei assim, olha, vou fazer uma decoração aqui. Olha, ela tá secando. Olha só, interessante. Ela vai secando, ela fica uma camada, sabe que dá a ilusão que chocolate?
parece de chocolate mesmo. PVA marrom chocolate é exatamente na cor do chocolate, né? Dá até água na boca, isso aí. Bom, agora eu vou abrir o PVA, quer anotar aí? Olha, você vai abrir o verde lima e o verde pinheiro. Agita o frasco assim, que sempre vai um pouquinho na tampa. É com esse pouquinho da tampa que a gente vai trabalhar. Aí vou pegar um pincel chanfrado, e vou adicionar aqui, ó, nessa tampinha do PVA pinheiro, um pouquinho do verde lima. Por quê? Para quebrar um pouco essa cor. Isso mesmo. Você vai precisar de um tonzinho intermediário. Ele fica meio manchado. O verde pinheiro fica com um pouquinho do lima misturado, então ele dá um tonzinho diferente. É exatamente isso que eu quero. Aí com o pincel chanfrado, você pega assim um pouquinho da tinta e vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos desenhar aqui uns matinhos. Nós vamos fazer uma decoração com matinhos. Deixa espaço assim, não se preocupe de fazer assim bem certinho, deixa espaço, bem solto, ó, puxa, dá uma torcida, fica irregular, né? Contorna toda essa volta central aqui do prato, solta a mão. Vou fazer isso também na xícara, só que eu tô esperando, aguardando uns minutinhos para que o PVA seque. Depois que você fazer a primeira camada de capinzinho aqui, com a mistura de verde pinheiro com o verde lima, você vai adicionar pinceladas também com verde lima. Então é só você, sem lavar o pincel, com o mesmo pincel. Olha, você pega o verde lima e vem aqui e faz o mesmo detalhe aqui, puxando os matinhos por cima do outro verde, olha, completa. Vai aparecendo aqui os matinhos. Olha, solta a mão, um mais longo, um mais curto, sempre dando uma puxadinha com o pincel e vai se transformando. Eu gosto de trabalhar com esse pincel chanfrado. Mas, se você gosta do pincel redondo, também é possível fazer com redondo. Olha que legal, né? Vou fazer a mesma coisa aqui na xícara. Só vou misturar novamente, preparar novamente o verde mais escuro aqui, para poder contornar a xícara também. Agora, depois que você pintou, secou, você vai pegar e usar essas florzinhas de EVA. Olha aí o que eu estou usando. Florzinhas recortadas de EVA, tá? Isso é EVA. Essas florzinhas você já compra elas assim, recortadas. Aí você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Olha, forra a mesa com um pedaço de EVA. EVA é aquela borrachinha, né? E você vai pegar cada florzinha, esquentar assim com o soprador térmico, o EVA aquece, fica molinho, aí você usa um palito, né, para segurar, não vai colocar a mão. Aí você coloca em cima da placa de EVA e usa um boleador para modelar a florzinha. Olha como ela fica. Bom, já fiz umas aqui. Olha aqui como ficaram essas aqui. Depois que você modelar todas elas, uma boa quantidade, você vai pintar o miolinho com o PVA amarelo. Você pode usar o cabo do pincel, do jeito que você quiser, somente uma gotinha ali dentro e faz o miolinho. E faz a mesma coisa com as borboletas, olha aqui. Também você vai encontrar as borboletas recortadas, você aquece cada uma com o soprador térmico e depois você pinta o corpinho. Tá vendo um tracinho preto ali no centro com a tinta preta?
Isso, você vai modelar usando o boleador, o mesmo boleador que eu usei para modelar as florzinhas. Faça bastante florzinha, quanto mais bonito, mais você vai enfeitar o nosso jardim. Você viu como ficou a xícara? Olha que bonita. Ó, houve um encaixe aqui, não é? É, o capim, olha lá. Olha que bonito. Agora a ideia é colar todas essas florzinhas aqui, uma por uma, contornando todo esse jardim, inclusive as borboletinhas. Para isso, vou usar uma colinha instantânea que cola EVA, não é? Tem que ser uma colinha que cola EVA. Uma gotinha de cola instantânea e você coloca, vai decorar toda a peça. Só segurar um minutinho, como é uma colinha instantânea, seca na hora. É assim que eu vou fazer. Arrume uma toalha bem bonita para você fazer a sua mesa de Páscoa. E siga minhas ideias. Olha aqui, sugestão para você. Olha que bonito que ficou. Você já visitou meu blog hoje? Lá você vai encontrar vários passo a passos das minhas técnicas de pintura. E também pode deixar os seus comentários, dar a sua opinião. Isso é muito importante para mim. Não esqueça, criatividadesemlimites.com.br. Espero a sua visita.